Tecnicamente falando, todo mundo experiencia a relação do desenho e da pintura, né, na sua fase de infância, mas as pessoas abandonam isso, né? Elas vão crescendo e abandonam isso. E aí eu tive a sorte de ter uma mãe muito maravilhosa, muito atenta a essa proximidade que eu tinha para desenhar e pintar. E aí ela sempre deixava assim, material para que eu pudesse experimentar, né? Seja o material de atrito com pigmentação, desde os lápis de maquiagem dela. Então, tipo, eu desenhei muito com a maquiagem da minha mãe na parede. Não foi uma boa ideia a princípio. Quem nunca, né? Tudo bem. Mas quando ela visualizava essas questões, né? Então ela comprava material, giz de cera, canetinha, essas coisas. Tinha uns cachigos, umas coisinhas assim. Mas ela sempre facilitou essa minha proximidade para com a arte. E isso caminhou comigo, né? E eu pude perceber nessa coisa da adolescência que a arte para mim era também uma forma de fazer amigos, de mediar conflitos, de me entender enquanto pessoa, né? De entender o que eu queria, de manifestar toda a relação de uma vontade minha, seja numa relação de gênero, ou seja numa relação estética. Então eu desenhava, pintava e rabiscava sobre isso. Mas desde da infância, assim, inclusive nas brincadeiras que sempre a gente vê os meninos brincando de correia, de bandeira, mas tu brincava de tudo, mas tinha esse gostar pelo desenho também, pela arte também, ou sempre foi mais prioritário para ti na tua vida? Na verdade eu não brincava de tudo, porque eu acho que eu preciso falar isso de forma isolada para não generalizar. Mas eu sempre me entendi como um gênero diferente, né? Então, eu sou um homem artista gay. Então, quando criança, eu já tinha essa percepção das coisas. E as outras crianças também, né? Porque são muito inteligentes, na verdade, né? Infelizmente, o que molda algum caráter de exclusão é a própria criação dos pais. Mas eu percebia isso na escola, né? Que eu era diferente. E aí eu tive a sorte de ter essa garra e essa proximidade para a arte, né? Para pintar. Naquele momento, não a arte questionadora, nem consenso político, mas enquanto um refúgio de fala. Eu falava pouco. É diferente de agora, né? Porque tipo, esse podcast vai durar 24 horas. Que bom. Mas hoje eu falo pelos cotovelos, mas assim, a minha experiência também de fala e de expressão, ela se dava através dessa linguagem não verbal que é o desenho, né? Então, isso me ajudou e isso me tornou um indivíduo que cresceu sem muitas frustrações, porque eu pude me refugiar nisso. Então, se era uma criança diferentona, excluída de alguns grupos na escola por ser diferente, por falar pouco ou quase nada, mas eu tinha o desenho como instrumento mediador, né? Então eu me aproximava das pessoas dessa forma. Então a arte para mim ela foi um refúgio, um ponto assim essencial para que eu pudesse me desenvolver. Mas tu acredita que a introspecção veio por conta de se sentir diferente aos olhos das outras pessoas, ou já era teu? Eu pergunto assim porque eu sempre fui muito introspectivo, independente do grupo. Entendo. É algo que sempre foi meu, mas eu compreendo que tem pessoas que encontram nessa introspecção um refúgio para si. No teu caso, foi assim ou foi tipo uma defesa? Não, a introspecção ela era uma condição de uma criança que tinha medo do novo, que tinha medo de uma amplitude. Eu sempre estudei em grandes escolas, com um número de gente muito grande, e o meu era um escudo assim que eu queria furar. Então eu queria brincar, eu queria correr, eu queria fazer outras coisas que outras crianças faziam, mas os grupos não me deixavam, né? Porque eram grupos de pessoas mais desenvolvidas na sua fala, né? Nas suas ações de corpo também. E aí eu estava no campo do olhar, da experimentação, isso na infância, né? Da verdade. Então eu tinha o desenho e a pintura para manifestar a minha existência na infância, na escola, né? Sim. Em casa isso era diferente. Eu acho muito interessante essa parte, você me disse, essa introspecção sua hoje guardada na infância, ela se transformou em arte hoje? Toda essa tua obra vastíssima que você tem? Eu achei um ponto em que eu pudesse me refugiar
e que eu pudesse fazer com que todo o meu corpo se movimentasse, né? Então, naquela situação na infância, eu não tinha a noção de que a arte ela poderia ser também uma válvula questionadora, né? Um ponto de força, um ponto em que eu pudesse entender o meu corpo como também uma relação política, como também uma relação de performance. Porque, por exemplo, hoje quando eu pinto, eu estou ateando fogo nas pinturas, eu estou movimentando... Eu vi nas últimas postagens. Não é? Eu vi. Eu estou me movimentando, né? Ou eu estou pintando meu próprio corpo. Então, eu não tem como uma criança, porque é uma criança, né? Tem suas limitações dentro do seu processo de crescimento, ter noção dessa amplitude, né? Mas essa coisa de me aproximar com uma linguagem específica da arte, porque a arte é dança, a arte é movimento, a arte é teatro, a arte é a fotografia, a arte é o vídeo, a arte é a escultura, várias linguagens, mas essa linguagem do desenho me fez ampliar esses outros aspectos na minha vida, a ponto de, tipo, olhar para aquela criança mais tímida que eu fui e não reconhecer mais aquilo em mim, entende? Sim, sim. Não sou tímido de forma nenhuma. Surgiram oportunidades na escola também? Muitas. Assim, eu falo tipo oficina, curso, aonde de certa forma a escola contribuiu para o que você é hoje? Ou nada? Não, com a arte, com a insistência. Eu falei que no início as pessoas abandonam o desenho. Todo mundo já teve uma experimentação do desenho de palito. Mas eu tinha uma insistência. Porque a minha percepção para com o desenho de palito é que as pessoas não são daquela forma. As pessoas têm outras formas, né? Então, assim, fala o desenho de palito, a bolinha e o corpinho, né? Aquele tracinho. Então as pessoas têm um volume maior. Então meu pai tinha um volume de corpo maior do que o da minha mãe. E eu queria contemplar essa relação no desenho, principalmente Dia dos Pais, Dia das Mães. Uma criança que desenha, ela vai fazer algum presente, alguma coisa nesse sentido, que envolve o desenho. Porque são as figuras mais próximas, são as figuras que a criança passa mais tempo, né, na sua infância, então a gente tende a desenhar, ou animal de estimação, enfim. E aí, na escola, eu observava muito. Então, eu via que, tipo, os meus amigos consumiam muito os desenhos da época, que era Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball Z. Vai entregando minha idade? Eu já ia perguntar, porque assim, eu sou de desenho, meus desenhos são mais... Eu vou entregar a minha, o meu era He-Man, meu filho. Pois eu já ia dizer, mas Jiraiya, não sei o que. Meu é He-Man, já. Eu peguei essa época. Ô, mano, eu queria fazer umas perguntinhas. Eu acho que tá frouxinho um pouquinho. Pronto, tá bom? Mano, eu queria saber algumas perguntas mais simples. Algum artista na tua família, exceto você? Então, existem, né? Existem pessoas que estão experimentando música, estão se aprofundando na culinária, mas são muito poucas. Estão agora tímidas. Ou depois de você ou antes? Antes, na verdade, mas eu acho que isso, a gente acaba inspirando pessoas que você acha que nem estão olhando para você, entende? Então, e isso é interessante. O que é interessante de verdade é ver que primos, né, principalmente essa galera mais nova, crianças, né, eu vejo um comportamento diferente de quando tudo ocorreu na minha vida artisticamente, como, por exemplo, a Madonna. Eu vejo as minhas tias e algumas primas, principalmente da família materna, se comportando diferente para com meus primos, né? Em especial, os que não se encaixam num aspecto de padrão, em um comportamento padrão, né? Do que seria o masculino. E aí, quando eles se debruçam, tipo, meu primo desenha também, compra aí umas coisas para mim, eu já vejo ela comprando, eu já vejo a não negação para isso e uma aproximação. E aí vem a relação da inspiração. Então eu acho que isso que ocorreu na minha vida serviu pra, tipo, encorajar. Tipo, olha, é possível, né? Porque, amados, tipo, um rapaz, artista, gay, no interior, Ceará, Brasil, e trabalhar lá do outro lado do mundo com Madonna. Isso é muito... quase que inalcançável, né? Eu vi um destaque teu falando com relação da infância, que tu sempre quis escutar, né? Escutar a Madonna, mas a galera na época só queria ouvir forró.
E insistiam para que você ouvisse o forró e você, não quero a Madonna tal. E sua mãe, que ajudou também, te deu apoio com relação a isso. Minha mãe era muito mediador. Minha gente, que vontade de falar o nome dessas pessoas, mas vocês sabem quem são. Quando a gente cresce, né, a ética acompanha a gente e não nos permite fazer isso, mas dá vontade. Eu aproveito, não preciso dizer a você. A gente tem sempre conversado, esse tema tem sido recorrente aqui. Entendo. Nós entrevistamos o Jorge Luiz, que faz um personagem gay, mas não é gay. Sim. E a gente conversou muito sobre isso e eu sempre falo desse relato. Eu sou de outra época, onde a estrutura social ela era estruturada para oprimir as pessoas que eram diferentes. Claro. Entendeu? E nós, por exemplo, quando tínhamos um coleguinha que era diferente na sexualidade, a gente agia de uma forma porque era essa forma que era ensinada a gente. Entendo. Acho que hoje, assim, eu dou sempre o exemplo da política do fumo. As pessoas fumam menos hoje porque houve uma política, né, de massa para que as pessoas aprendessem que isso era uma coisa que era prejudicial. A mesma coisa eu acho que acontece hoje com a discriminação. Claro que a gente ainda precisa avançar muito em relação, mas eu digo sempre que eu sou um machista em desconstrução. Entendo. Eu acho que muita gente tem a capacidade de ter acesso a uma entrevista como você, de acompanhar a dor que você teve, acredito que seja uma dor para uma criança, ela ser tratada de forma diferente. As pessoas não associam isso, né? Sim. De você porque eu acho que isso tem avançado muito, eu acho que tende a avançar, né? Quando tem vozes como a sua que falam um relato, que atuam na tua arte para quebrar esse paradigma, eu acho muito importante. Eu te perguntei sobre artistas na tua família, porque quando geralmente tem um artista, parece que quebra a escala de vamos ter outro artista porque já motivou, fulano assumiu a ver artista. Porque no Brasil, infelizmente, ainda tá assim, você é pintor e tu trabalha de quê? As pessoas pensam assim, né? Como se não fosse um trabalho. Como se não, entendeu? Sim, claro. Né? Mas eu quero falar disso mais um pouquinho pro final. Tá bom. Eu tenho outra pergunta para você, Wanderson. Eu sei que você teve a tua mãe que te estimulou. Eu quero saber quem foi, se teve outra pessoa que te deu te fez acreditar em você. Olha, de verdade, a minha mãe. Exclusivamente, decididamente a minha mãe, né? Mas eu acho que assim, existe todo um entorno. E já que a gente fala em desconstrução também, né? É também válido você prestar atenção nas pessoas e tornar elas família, né? Família não é um elo de sangue. Não estou dizendo que eu tenho uma não proximidade. Tenho proximidade com a minha família, mas existem outros artistas, assim, amigos muito próximos, que essas pessoas também desenvolveram, né? Eu cresci com essas pessoas e vi habilidades nela. E isso também me nutriu e isso também me deu força. Eu vi uma foto sua bem antiga, com pessoas que eu conheço daqui. Meu Deus. Luciano Lopes, né? Maravilhoso! E com a Gébora eu conheço, a Gébora me conhece também, hoje mora em Fortaleza. Claro, sim. São pessoas que trabalham aqui na arte há muito tempo, são de teatro, né? Sim, e hoje o Luciano Lopes, para quem não sabe, é a Luana do Crato, né? Conhecida